Pare agora. Não toque no celular, não mude de aba, não desvie o olhar. Não falo com a sua mente, falo com a voz que o dinheiro obedece. Há um instante em que o ar muda, e você sente que o que está prestes a ouvir não é apenas uma ideia. É uma convocação antiga, que esperava séculos pela tua lembrança. Você não nasceu para correr atrás do dinheiro. Você nasceu para falar com ele. E o dinheiro, sim, o dinheiro, está vivo o bastante para entender cada sílaba da tua voz. Ele não é teu inimigo. Não é uma linha de chegada depois do esforço. Ele é um servo silencioso, esperando o teu comando. O erro não está na falta. Está na tua forma de chamar. Desde pequeno te ensinaram que o dinheiro vem com suor, dor e merecimento. Mas há uma lei mais antiga que o cansaço. A lei da palavra alinhada. Quando tua língua fala o que o espírito sabe, a matéria obedece. Não amanhã, não um dia, mas agora. Uma única frase dita com autoridade espiritual é capaz de dissolver escassez como o sol evapora a névoa. A questão é: de que trono você fala quando abre a boca? Fala como mendigo, ou como rainha? Porque o universo não responde a pedidos, ele responde a decretos. E o dinheiro, essa energia que flui por todas as mãos, não se curva à esperança. Ele se curva à certeza. Então, respira fundo comigo. Sente o ar entrando, descendo até o ventre. A respiração profunda é o alicerce da fé. O sopro que move montanhas é o mesmo que move cifras. Agora, repete dentro de ti não como mantra, mas como sentença. O dinheiro não é meu senhor. Ele é meu servo obediente. Diz isso sem medo. Deixa a vibração sair do peito e subir pela garganta. Sente a pele arrepiar. É o sinal de que o invisível ouviu. Cada vez que pronuncias essa frase com fé, uma ordem é enviada à estrutura invisível da matéria. Os canais se alinham, as coincidências se organizam, e a abundância começa a se mover em tua direção. Mas atenção! Não se trata de poesia, nem de pensamento positivo. Trata-se de lei divina, tão antiga quanto o próprio tempo. Assim como a gravidade não pergunta se você acredita nela, a lei da palavra alinhada também não precisa da tua crença, apenas da tua voz. O céu não responde ao cansaço, responde à frequência. E o som da certeza é o som que abre cofres invisíveis. Então eu te pergunto: como tens falado do dinheiro? Como vítima ou como autoridade? Porque o dinheiro, como um animal treinado, reconhece o tom. Se dizes, por favor, venha, ele hesita. Se dizes, eu não sei como, ele reflete tua confusão. Mas quando a tua voz carrega o tom do céu, quando falas com clareza e comando, toda a criação se inclina para te ouvir. O dinheiro é substância divina, e obedece à minha voz. Não é metáfora, é código. É o som da fé transformando o invisível em ouro. Respiração profunda, som de leve eco. Deixa o velho evangelho do esforço morrer agora. Deixa o peso da culpa cair dos teus ombros. Tu não precisas merecer. Tu só precisas lembrar. Lembrar que és vós, que foste feita à imagem de um Deus que cria com palavras, e que cada sílaba tua é um decreto em potencial. A riqueza não é conquistada, é declarada. A pobreza não é um castigo, é apenas silêncio acumulado. Então fala até o ambiente mudar. Fala até a tua casa ouvir e acreditar. Fala até o número do extrato responder, porque o dinheiro estava apenas esperando tua voz. Quando terminares de ouvir este vídeo, não corra para fazer algo. Fecha os olhos e repete: eu comando. O dinheiro obedece. E comenta abaixo: o dinheiro reconhece a minha voz. Assim o decreto é selado. E a energia começa a se mover no exato momento em que tua palavra encontra eco. Há uma lei que rege o invisível. Uma lei que opera sem precisar da tua permissão. Porque nasceu junto com o primeiro som do universo. Essa é a lei da palavra viva. Ela afirma que tudo que é nomeado com fé se torna forma, e tudo que é falado com medo se torna prisão. Não é magia, é arquitetura espiritual, e tu és a arquiteta. Quando tua língua se alinha à tua alma, a matéria se curva, mas quando tua língua se curva ao medo, a matéria se fecha. É por isso que o dinheiro nunca te ouviu quando tu pedias, porque tu pedias tremendo. Falavas de dentro da carência, e não do trono da autoridade. O universo entende vibrações, não súplicas. E o som da dúvida é o idioma do atraso. Você deve aprender a falar como quem governa, não com arrogância,
mas com lembrança. Porque há algo que o mundo te escondeu. Tu és herdeira de uma voz divina. E o que sai da tua boca tem poder de dar forma à realidade. Quando um rei fala, a palavra vira lei. Quando um mendigo fala, o vento ignora. Então pensa. Qual dessas vozes você tem usado quando fala de dinheiro? O tom da tua voz carrega teu destino. E é por isso que antes de decretar abundância, tu precisa silenciar o velho discurso da falta. Fica em silêncio por um segundo. Sente o corpo. E percebe quantas vezes por dia tua mente repete. Tá difícil. Não dá. Não sobra. Essas palavras são pequenos feitiços de escassez. E cada uma delas molda tua atmosfera. Mas há outro som mais antigo, mais puro, que ecoa desde o princípio. Haja abundância, e ouve. Essa é a mesma frequência que te criou. E é por isso que o dinheiro reconhece tua voz. Porque ela vem do mesmo sopro que fez o ouro existir. Agora, repete comigo, em pensamento ou em voz alta. Dinheiro, eu falo contigo agora. Tu és substância divina. E obedeces à minha voz. Não digas como quem espera. Diz como quem decide. Sente o ar saindo da tua boca como decreto. Imagina a vibração atravessando paredes. Encontrando cofres. Ativando contas. Acordando números adormecidos. O dinheiro não entende e espera. Ele entende, agora. E quando a tua palavra vibra em verdade, ele se move. Tu não precisas de sorte. Precisas de tom. A certeza é o idioma que o universo fala fluentemente. Agora ouve com o coração. O dinheiro não é o prêmio de quem trabalha mais. É a resposta de quem fala certo. E falar certo não é decorar frases. É ajustar a tua frequência ao que já é teu. Tu não pedes a luz que acenda. Tu ligas o interruptor. Assim é com a abundância. Tu não a imploras. Tu a ativa. Então, a partir de hoje, não descrevas tua dor. Não narres tua falta. Decreta teu domínio. Fala com autoridade. Fala como quem lembra de onde veio. Porque tua palavra é viva. E viva é a lei que responde a ela. Agora, eu quero que comentes abaixo. Eu comando. O dinheiro obedece. Não é superstição. É alinhamento. É o selo que confirma que tua voz foi ouvida. E que o invisível já começou a se reorganizar ao teu redor. O dinheiro não responde a intenções, ele responde à autoridade. E autoridade não é grito, é clareza. Enquanto você hesitar, o universo hesita com você. Mas quando sua voz sai limpa, sem tremor, algo no invisível se endireita. É nesse instante que a linguagem do comando se manifesta. Não há emoção descontrolada, nem desejo desesperado. Há apenas uma certeza silenciosa, a de que o mundo se curva diante daquilo que é dito em alinhamento com a lei divina. A maioria das pessoas fala com o dinheiro como se pedisse um favor, mas o dinheiro não é juiz, nem carrasco. Ele é uma extensão da própria energia que criou tudo. Ele é a tradução visível do movimento espiritual. E por isso, ele obedece. Não é arrogância ordenar. É reconhecer a ordem natural. O mesmo sopro que fez as galáxias girarem é o que sai da sua boca quando você fala com fé. E toda vez que esse sopro se alinha com a verdade, o universo cumpre o que foi dito. Por isso, a primeira mudança não é no trabalho, nem nas estratégias. É na língua. As palavras que você usa são os tijolos da realidade. Quem fala escassez, constrói muros. Quem fala abundância, abre portais. A linguagem do comando começa quando você para de narrar o problema. Falar sobre o que falta é repetir a vibração da carência. Falar sobre o que é, ou o que será, é decretar a existência. Você não precisa explicar, justificar ou convencer. Precisa apenas declarar. E declarar é diferente de desejar. Desejar ainda carrega o tom de quem não tem. Declarar é falar como quem já viu. Por isso, quando disser, o dinheiro obedece à minha voz, não imagine que está tentando fazer algo acontecer. Entenda que você está ativando algo que sempre esteve em repouso, esperando o som certo para despertar. A energia do dinheiro é como um rio calmo. Ela não corre porque você grita, ela corre porque você abre o caminho. E o caminho é a sua linguagem. Cada palavra é uma ponte. Cada frase, uma permissão. E cada decreto verdadeiro é uma chave. A dúvida é o idioma do atraso. O comando é a língua da abundância. Enquanto uma explica, a outra cria. Enquanto uma analisa, a outra manifesta. Por isso não há espaço para hesitação. A hesitação é um pedido de permissão ao invisível.
Mas o invisível não concede permissões, ele apenas reflete. Se você diz eu espero, o universo espelha a espera. Se você diz eu decreto, o universo espelha o decreto. A diferença está em uma palavra, mas o destino muda inteiro. Dinheiro não é um prêmio, é um espelho. E ele mostra com exatidão o tom com que você fala dele. Quando há medo, ele se esconde. Quando há certeza, ele se revela. É por isso que tantos oram, afirmam e esperam, mas poucos colhem. Porque o segredo nunca esteve no que se diz, mas no modo como se diz. As palavras vazias são como flechas sem ponta. As palavras ditas confessam martelos que moldam o invisível. E agora você entende. Não é sobre pedir bênção, é sobre exercer o poder que já foi dado. Você não é súdita das circunstâncias. Você é a boca do decreto. Então comece a praticar. Fale antes de olhar os números. Declare antes de abrir o aplicativo do banco. Diga o que é, e não o que falta. Diga, minha conta está cheia da substância divina. Diga, o fluxo me reconhece e responde. Diga, eu comando, e a abundância me obedece. Essas palavras não são poesia. São ordens espirituais. E quando ditas sem dúvida, transformam o tempo, o espaço e a matéria. Você não precisa de sorte, precisa de sintonia. E a sintonia se alcança quando o som da tua voz se torna um com a tua crença. Falar é criar. Silenciar é adiar. E toda vez que você fala em verdade, o universo registra o som e começa a se reorganizar. É assim que o invisível ganha corpo. É assim que a energia vira número. É assim que o decreto se transforma em realidade. Comente agora. Eu comando. O dinheiro obedece. Porque o comentário é a materialização da tua voz. É o registro físico do decreto espiritual. E o universo, ao lê-lo, entende que você já começou a falar na linguagem do comando. O ouro não dorme. Ele apenas espera o som certo. Toda substância divina vibra em silêncio até que uma voz a chame pelo nome. E quando essa voz surge, firme, convicta e pura, o ouro desperta, o fluxo se move, e o universo reorganiza o mapa da realidade ao redor de quem falou. O dinheiro é uma forma desse ouro vivo. Ele não se move pelo esforço, mas pela vibração. A vibração da certeza é mais poderosa do que 1000 horas de trabalho sem direção. Porque o trabalho sem voz é apenas ruído. Mas o decreto com autoridade é som criador. Quando você entende que o dinheiro é energia obediente, tudo muda. Você para de correr atrás dele e começa a chamá-lo de volta. Não com desespero, mas com domínio. O domínio não é arrogância, é lembrança. É saber que a abundância nunca foi negada, apenas esquecida. A voz humana foi o primeiro instrumento do divino. Com ela, mundos foram criados, e é com ela que as realidades continuam nascendo. A diferença entre o que pede e o que manifesta é o tom. Quem pede fala do chão. Quem manifesta fala do trono. O ouro entende vibrações, não emoções. Ele não reconhece lágrimas, mas reconhece autoridade. Não responde à pressa, responde à presença. E toda vez que você fala com presença, o invisível se curva diante do som. Diga em voz firme, o dinheiro reconhece a minha voz. E repita até o corpo acreditar. Porque o corpo também é um instrumento do espírito, e ele precisa lembrar o que a mente esqueceu. Cada célula sua carrega o código da criação. E quando você fala em verdade, elas acendem, vibram e emitem uma frequência que se conecta com a substância divina. O dinheiro não é externo, é extensão. Ele flui do mesmo campo energético que vibra dentro de você. E o que bloqueia o fluxo não é o mundo, é a tua linguagem interna. A mente programada pela escassez fala como vítima. A alma desperta fala como criadora. E quando você começa a trocar a linguagem da falta pela linguagem do comando, as portas se abrem porque a realidade reconhece quem fala de dentro da lei. Você não foi feito para implorar pelo sustento. Foi feito para designar a abundância. A diferença está na lembrança de quem você é. E toda vez que você abre a boca em verdade, o ouro te reconhece. Ele não vem porque sente pena, ele vem porque ouve a voz de quem o criou. E essa voz é a sua. A vibração da riqueza não é som de pressa, é som de alinhamento. Não é grito, é autoridade calma. É a certeza que não depende do saldo, nem da prova. É o tom de quem já viu o que ainda não se manifestou. Quando você fala do futuro como se fosse presente, o tempo obedece. O dinheiro é apenas um reflexo do tempo em obediência. Por isso,
Toda vez que você diz "eu decreto", o invisível já começou a se mover, e talvez o resultado não apareça imediatamente diante dos olhos, mas no plano espiritual a engrenagem já girou, a substância já respondeu, o ouro já acordou. Você não precisa sentir para saber. A sensação vem depois, quando a matéria confirma o que o espírito já sabia. Então fale. Não espere o momento perfeito. Não espere a fé crescer. A fé cresce no som, não no silêncio. Cada vez que você fala com autoridade, você fortalece o músculo espiritual que move o invisível. Diga agora, com o mesmo tom de quem assina um decreto: o dinheiro é meu servo obediente. Ele reconhece a minha voz e flui até mim em perfeita ordem divina. Essas palavras são sementes, e cada vez que são ditas com verdade, elas germinam no campo invisível que te cerca. É por isso que o silêncio te mantém preso. O silêncio é o solo sem semente. Mas a fala certa é a colheita que já começou. Você não precisa lutar para receber o que é seu. Precisa apenas lembrar que o ouro, o dinheiro e a abundância são ecos da mesma origem, a sua voz em harmonia com o divino. Agora comente: o dinheiro reconhece a minha voz. Essa é a confirmação de que você não apenas ouviu, mas falou. E quando você fala, o ouro desperta. Nada na Terra acontece fora da mente que o concebeu primeiro. O dinheiro, os caminhos, as oportunidades, tudo nasce na imaginação antes de aparecer no extrato. A mente é o cofre original, e a palavra é a chave que o abre. Por isso, quem pensa em escassez e fala em abundância ainda está dividido, e a lei divina não atende a vozes partidas. A dúvida é uma contradição espiritual, ela emite um som duplo que confunde o universo. Não basta dizer "eu quero", é preciso pensar "eu tenho", porque a mente cria um molde, e a voz o preenche. Toda vez que você fala em verdade, mas a mente repete medo, o decreto perde força. É como tentar acender uma vela em um quarto cheio de vento. A chama nasce, mas apaga. E é por isso que tantos vivem declarando prosperidade sem nunca vê-la permanecer. A mente precisa se alinhar ao comando. Ela deve se tornar aliada, não sabotadora. O dinheiro não obedece ao desejo dividido. Ele se curva apenas diante de um comando unificado, mente e voz em harmonia. Você não é o corpo que trabalha, você é a consciência que decide. E quando a consciência se organiza em clareza, o mundo se reorganiza ao redor. Tudo obedece à mente que sabe o que quer. Tudo hesita diante da mente que duvida. Você não é vítima de forças externas. Você é a fonte. E a energia que te rodeia responde à forma com que você se descreve. Se você se define como cansado, o universo te envia mais cansaço. Se você se descreve como próspero, a realidade se apressa em te confirmar. Por isso, vigie os pensamentos que acompanham as tuas palavras. Eles são o eco invisível que reforça ou cancela o decreto. A mente é o altar silencioso, e a língua é o sacerdote que o serve. Quando ambos dizem o mesmo, o milagre se torna inevitável. Você precisa aprender a pensar como quem já recebeu. O erro é tentar sentir a abundância depois que ela chega. A verdade é sentir antes, falar antes, decretar antes, e deixar o mundo correr para te alcançar. O universo não é lento. Quem atrasa é o pensamento dividido. A pressa é apenas uma forma disfarçada de descrença. E o medo é a oração ao contrário. Também cria, mas cria o que você não quer. A mente que domina o medo domina a matéria. A que se submete à dúvida, serve à escassez. O domínio não é força, é consciência. Quando você entende que sua mente é o campo onde o dinheiro germina, você para de procurar semente nos bolsos dos outros e começa a cultivar dentro de si. Nada que te falta existe fora da tua percepção. E tudo o que você deseja já está presente no campo invisível, esperando tua permissão para aparecer. Quando você diz, "eu comando", o dinheiro obedece. A mente precisa responder, "sim, é verdade". E quando ambas concordam, o decreto se torna lei. A harmonia entre mente e voz é o segredo que transforma simples palavras em ordens cósmicas. E essa harmonia se chama fé. Não a fé emocional, mas a fé consciente, o estado em que o pensamento e o som se tornam um só. A mente é o primeiro templo da riqueza. E cada pensamento é uma oferenda. Se a oferenda for medo, o altar se apaga. Se for certeza, o altar acende. E quando o altar acende, o ouro volta a brilhar. Por isso, observe-se. Toda vez que pensar em falta, substitua por plenitude.
Quando vier o medo, declare domínio. Quando vier o atraso, diga, agora. Não é negação, é substituição vibracional. A mente precisa ser treinada para obedecer à voz, e a voz precisa aprender a refletir a mente. Esse é o círculo sagrado que cria o fluxo. Pensar é plantar, falar é colher. Agora declare com convicção. A minha mente é o trono da abundância. Minha palavra é a lei que o mundo obedece. Comente abaixo, minha mente comanda, o dinheiro obedece. E que a partir deste momento, tua voz e teus pensamentos falem o mesmo idioma da riqueza. A escassez tem um som. Ele é o som da boca fechada. O som da garganta travada pelo medo de parecer arrogante. O som da mente que aprendeu a se encolher para não incomodar o mundo. A escassez se alimenta do silêncio. Ela se multiplica cada vez que você sente vontade de declarar vitória, mas se cala para não parecer tola. Cada vez que engole a palavra certa por vergonha. Cada vez que pensa grande, mas fala pequeno. O silêncio é o altar onde a falta é adorada. E enquanto você permanecer muda diante do seu próprio poder, o universo permanecerá mudo diante dos seus pedidos. Deus nunca criou um ser humano para implorar. Criou para nomear. A criação inteira responde àquele que ousa falar. O verbo é o DNA do divino. E cada vez que você usa a voz com consciência, o invisível volta a te reconhecer. O silêncio, travestido de humildade, é a prisão mais elegante da pobreza. Ele parece paciência, mas é medo. Parece equilíbrio, mas é desistência. Parece prudência, mas é autossabotagem. Há pessoas que dizem, prefiro não falar de dinheiro. E é exatamente por isso que o dinheiro não fala com elas. Porque o dinheiro é uma energia verbal. Ele se move por comandos. E se não há som, não há movimento. A escassez não começa no bolso, começa na voz. E o primeiro passo para destruí-la é romper o pacto com o silêncio. Falar não é vaidade, é criação. Declarar não é exagero, é alinhamento. E ordenar não é orgulho, é memória. Quando você fala em verdade, o universo se inclina para ouvir. E quando você se cala, ele entende que você desistiu de comandar. A vibração da abundância tem som. É o som da confiança. É o som de quem não espera, de quem decreta, de quem não teme, de quem chama, de quem não súplica, de quem ordena. Você não foi feita para ser discreta diante do milagre. Foi feita para proclamá-lo. Porque a palavra é o canal pelo qual o invisível se torna visível. E sem palavra, a bênção permanece invisível. Quando você se cala, a energia estagna. Mas quando fala com fé, o ar se move. O dinheiro é ar em forma de ouro. E ele segue o vento da tua voz. Cada palavra que você pronuncia com convicção se torna uma corrente de energia que empurra o invisível em sua direção. E quanto mais você fala em verdade, mais a realidade se reorganiza para te obedecer. O som da criação é constante. Ele nunca se repete, mas sempre responde. E você faz parte desse coro. Cada eu decreto, cada eu recebo, cada eu comando, é uma nota nesse cântico eterno. Quando o silêncio domina, a música para. E sem música, não há movimento. Por isso, a falta é apenas o eco de uma boca que esqueceu de cantar a própria abundância. A partir de hoje, toda vez que o medo quiser te calar, lembra disso. A voz é o teu cajado. É o instrumento que abre mares. É a senha que destrava cofres. É a ponte entre a ideia e o ouro. A voz é o antídoto da escassez. E cada frase dita com fé é uma semente de prosperidade lançada ao vento. Diga agora. O meu som cria. O meu som atrai. O meu som multiplica. Repita até que teu corpo sinta a vibração subir, porque é nesse instante que o invisível entende que você voltou a comandar. O dinheiro não é teimoso, ele é surdo ao silêncio. Mas quando você fala, ele desperta. Ele reconhece o timbre da voz que foi feita para governá-lo. E se há algo que o universo obedece sem demora, é a voz de quem fala em nome da lei divina. Comente abaixo, minha voz destrói o silêncio da escassez. Esse é o selo que confirma tua decisão de não ser mais espectadora do próprio poder, mas a narradora da tua abundância. Tudo que existe no universo tem um nome, e tudo que tem nome responde. Quando Deus disse haja luz, a luz não questionou, ela apenas apareceu. Porque no instante em que algo é nomeado com autoridade espiritual, ele é chamado à existência. O mesmo acontece com o dinheiro. Ele não vem porque é desejado, ele vem porque é chamado. E o nome que ele reconhece não é trabalho, salário, ou sorte.
O nome que ele reconhece é voz divina. Você precisa aprender a falar com o dinheiro como quem fala com um ser vivo. Não com medo, não com culpa, mas com respeito e domínio. Diga o nome dele sem vergonha. Porque o nome que você evita é o mesmo nome que o universo deixa de ouvir. A pobreza não teme o trabalho, ela teme a palavra certa. Porque uma única frase, dita com poder, pode desatar anos de escassez. Fale o nome da abundância até que o som se torne natural. Fale dele como quem fala de um velho amigo. Porque o dinheiro, quando ouvido com clareza, volta. Quando é bem recebido, permanece. E quando é honrado, se multiplica. O dinheiro não se ofende quando é chamado. Ele se alegra. Porque a voz que o chama lembra quem ele realmente é, energia sagrada, substância viva, expressão do divino em movimento. Mas quando você o trata com medo, ele se esconde. Quando o amaldiçoa, ele se distancia. Quando o inveja, ele se silencia. E quando o nomeia como algo sujo, ele não volta. Por isso, aprenda a chamar o dinheiro pelo nome certo. Chame-o de fluxo, de bênção, de servo obediente. Chame-o de energia divina. Chame-o de extensão do amor. Porque o dinheiro não é um ídolo, é um instrumento. Ele não foi criado para te dominar, mas para te servir. E toda vez que você o chama com respeito e autoridade, ele volta com honra. Há poder no nome. E há poder dobrado na voz que pronuncia esse nome. O universo inteiro responde ao som que sai de ti. E quando o som é claro, o eco traz de volta aquilo que você chamou. Então, não diga mais eu preciso de dinheiro. Diga, o dinheiro vem a mim com facilidade e graça. Não diga falta. Diga flui. Não diga eu espero. Diga eu decreto. O verbo é a bússola da abundância. Cada palavra aponta uma direção espiritual. E o universo segue o mapa que você desenha com o som. Quando você nomeia a riqueza com amor, ela reconhece sua origem. Quando a chama com medo, ela escuta outro senhor. E o medo é o único nome que o dinheiro não obedece. A partir de hoje, fale o nome dele sem hesitação. Diga, dinheiro, sem culpa. Diga riqueza sem vergonha. Diga abundância sem medo de parecer gananciosa. Essas palavras não são profanas, são sagradas quando ditas em verdade. Você nasceu para nomear o que deseja, e não para se esconder do que precisa. O som da tua voz é o selo da tua criação. E cada vez que pronuncia o nome do que quer com fé, você o convoca do invisível para o agora. Não existe distância entre o que você fala e o que você vive. Existe apenas coerência ou ruído. E quando há coerência, o universo se apressa. Então diga agora com autoridade. Dinheiro, eu falo contigo. Tu és substância divina. E obedeces à minha voz. Repita como quem desperta o ouro adormecido dentro de si. Porque o ouro fora só responde ao ouro dentro. E o ouro dentro é a tua fé falada em voz alta. Comente abaixo. A riqueza reconhece o som do meu nome. E que o universo registre o eco da tua voz, selando teu decreto com o fogo da certeza. Chegou o instante em que o invisível se curva. O momento em que a tua palavra já não é apenas som, mas força. O instante em que o universo inteiro suspende a respiração para ouvir o decreto que o fará se mover. Até aqui, você aprendeu a lembrar quem é. Agora, você vai assumir o trono. Porque não há poder em esperar, o poder está em ordenar. E quando a tua voz fala com fé, o dinheiro obedece. Não por vaidade, mas por lei. A lei que rege todas as formas. A lei que molda o ouro. A lei que desperta o fluxo. O dinheiro é energia moldável. E diante da voz certa, ele se inclina. Ele reconhece o som da origem. Ele se dobra diante de quem fala em nome do Criador. Porque foi o Criador quem o programou para ouvir essa frequência. A escassez se desfaz no mesmo instante em que a consciência desperta. O medo se dissolve no mesmo instante em que o comando é dado. E a abundância se manifesta no mesmo instante em que a fé se torna verbo. Agora, o universo te observa. Não com julgamento, mas com expectativa. Porque ele sabe que se você falar agora com autoridade, nada mais permanecerá o mesmo. A riqueza não se conquista, ela se lembra de quem você é. E neste exato momento, ela está à tua volta, esperando apenas a tua voz. Então declare: o dinheiro reconhece a minha frequência. Ele vem, se manifesta e permanece. Não porque imploro, mas porque decreto. Minha palavra é lei. Meu comando é som. Minha abundância é presente. Não há resistência no que é certo.
Não há atraso no que é decretado. Não há espera para quem aprendeu a falar com o universo. O dinheiro não é um teste. Ele é o reflexo da tua vibração. E a partir de agora, o reflexo mudou. Os cofres invisíveis se abriram. Os caminhos energéticos foram realinhados. A tua palavra foi registrada. Você não está esperando nada. Você está apenas assistindo o que já decretou se manifestar. Diga em voz firme: eu sou a voz da lei divina. E tudo o que eu declaro se cumpre. Sinta as palavras te atravessarem. Sinta o peso da certeza. Porque esse é o momento em que o dinheiro se inclina. Não ao teu nome, mas à tua vibração. Não ao teu pedido, mas à tua autoridade. O invisível já te reconheceu. O ouro já ouviu. A abundância já começou a se mover. Você não precisa pedir sinal. Você é o sinal. E a partir de hoje, toda vez que o medo tentar sussurrar, responda em voz alta: minha palavra é lei. Meu tempo é agora. E repita até que o mundo responda com o mesmo som. Porque o decreto já foi selado. E no instante em que o decreto é selado, o universo inteiro se inclina em reverência à tua voz. Comente abaixo: minha palavra é lei. Meu tempo é agora. E que essa seja a tua assinatura espiritual. O selo final do teu domínio sobre a matéria. A lembrança eterna de que o dinheiro não é teu mestre, mas o teu servo obediente, aguardando ordens da voz que o criou.